chuva está aí nos alegrando com a sua umidade, nada como uma chuvinha para a natureza, não vou dizer nos atrapalhando nada em hora nenhuma, né? Então vamos nos aproximar para ouvir, e todo o povo brasileiro e o iambupiense que aqui está. Bom, de início, quero desejar muito obrigado pela acolhida. Realmente eu não esperava tanto aconchego, né, no dia tão frio, mas eu me sinto realmente aquecido pelo abraço recebido aqui em Iambupe. Para a gente falar sobre cidadania, a gente tem mesmo que retornar um pouco no passado, porque tudo começou lá na Grécia. Nós sabemos, todos os professores sabem, mas o que os professores, colegas, talvez não saibam, é que o conhecimento que nós temos da Grécia é o conhecimento de poucos homens que moravam em uma cidade-estado. Então não dá para dizer que nós sabemos sobre a Grécia. Nós sabemos sobre homens ricos que moravam em Atenas, os filósofos. Não sabemos o pensamento dos tebanos, não sabemos o pensamento dos coríntios, não sabemos o pensamento dos espartanos, nem dos escravos que viviam em Atenas, nem dos militares que defendiam Atenas. A gente conhece o pensamento desses filósofos gregos de Atenas que pensaram por nós todos. Para vocês terem uma ideia, havia um chamado Parmênides, 400 a.C. E Parmênides teve uma grande ideia um dia. Ele disse: olha, eu vou fazer uma lista aqui. Uma lista que eu, Parmênides, considero certo e do que eu, Parmênides, considero errado. Caso vocês não saibam, mas essa lista vocês seguem à risca todos os dias. Vocês dizem assim: olha, ser gordo é errado, o certo é ser magro. Mas quem inventou isso foi um cara há 2.400 anos. E ninguém questiona esse tipo de coisa. Todo mundo aceita que o bonito é o certo, que o feio é o errado, que o leve é o certo, que o pesado é o errado, e por aí vai. Agora, vamos falar de cidadania na contemporaneidade. O senador Cristóvão Buarque estava em visita à Europa Oriental. Quem transportava Cristóvão Buarque era um dos ministros de um desses países, acho que a Romênia, entendeu? E o ministro disse assim: olha, senador, o senhor me desculpe por nossas estradas, mas nós estamos cuidando da educação. E a única coisa semelhante nessa conversa, o que eu vejo hoje no Brasil, são as estradas ruins, porque o governo não está cuidando da educação. Ah, mas o Brasil tem muitos outros problemas. Tem. Um deles, inclusive, é causado por quem disse isso, pelo político. Temos movimentos, temos protestos, mas temos um dia e um lugar para dar uma resposta. Chama dia de eleição. Eu fui candidato porque fazia programa de rádio e o povo: não, você tem que se candidatar, você é o cara, né? Tá bom, fui registrar minha candidatura. Precisava de 4 certidões para registrar a candidatura. Eu entreguei 10. E ainda perguntei ao chefe do cartório: se precisar de mais, eu vou buscar. Certidão de ficha limpa, de quem não fez nada de errado contra o próximo a vida inteira. Teve gente aí que, para registrar candidatura, teve que correr atrás de liminares. É justo isso? Agora, o momento de dar a resposta é na urna. E muito acontece do cidadão chegar, o cidadão, entre aspas, porque não tem consciência do que é ser cidadão, e chega lá e escolhe o corrupto.
escolhe o ladrão para governar, para tomar conta da chave do cofre de sua prefeitura, do seu estado ou do seu país. E depois vai reclamar de quê? Com que direito vai reclamar se fez a escolha errada? Ah, eu não sabia. Eu sou um bebezinho. Eu sou um garotinho de 2 anos de idade que precisa que alguém pegue na minha mão e coloque a comida na minha boca. Porque eu não sabia que aquele cara com a ficha enorme de corrupção, de roubalheira, aquele cara iria fazer essa maldade toda com o nosso povo. Ora, bolas, quer enganar quem? Quer um exemplo de como o nosso Brasil é meio parado no tempo? Todos aqui sabem quando a Lei Áurea foi assinada, não sabem? 13 de maio, de 1888. Tá bom, vocês sabem quando o racismo passou a ser considerado crime? 5 de janeiro de 1989. Lei 7.716. É justo você deixar um ser humano sair da condição de animal, da liberdade, e durante 101 anos essa pessoa foi discriminada, tratada como um cão, vítima de todo tipo de piada e discriminação. 101 anos. Metade da nossa população, durante 101 anos, foi tratada da pior forma possível, vítima de um racismo cruel e sem razão de existir. A falta da consciência cidadã causou tudo isso. Por quê? Porque se você tem a consciência de cidadão, você vai reivindicar. Mas ser cidadão é isso? É só ficar cobrando, eu quero meus direitos? Não. É cumprir com nossos deveres. E aí está a contemporaneidade. Por quê? Porque no passado, cidadão, né, na concepção grega e até portuguesa, era o cara filho de papai, rico, que não precisava dar duro na vida e nem cobrar nada do rei. Certo? O rei dava o que ele queria, dava os títulos de nobreza, cidadão. O resto ou era escravo, ou era estrangeiro capturado para trabalhar feito escravo, algo assim, né? Mas a condição de cidadão contemporânea, isso é o objetivo da nossa fala aqui em Iambupe hoje, é justamente o fato de você ter deveres e direitos garantidos constitucionalmente. Mas até que ponto nós reivindicamos e até que ponto nós fazemos a nossa parte enquanto cidadãos? Aí é onde vem essa questão. Hoje eu vejo muitas categorias apoiarem o movimento dos caminhoneiros. Parabéns! Mas daqui a 4 dias, ou 5, ou 1 semana, ou 10 dias, o país vai entrar em colapso de abastecimento, de transporte, de tudo. E eu quero saber quantos que agora apoiam, estarão apoiando daqui a 10 dias. Porque precisamos ter essa consciência. Se eu fosse o comandante do movimento dos caminhoneiros, eu pegaria, todos não, eu pegaria 1% dos caminhões do Brasil e enfiava dentro do Palácio do Planalto. Entendeu? Porque a raiz do problema está lá. Não é na escola, não é no hospital que está padecendo. A raiz dos nossos problemas está toda ela em Brasília. O mal nasce em Brasília e espalha por todo o país. Eu jogaria os caminhões lá dentro. E se sobrasse, ainda mandava outros ali para o Senado, para a Câmara, para o Supremo,
Porque, infelizmente, uma instituição tão respeitada, ou pelo menos deveria, como o Supremo Tribunal Federal, se deixou manchar, onde ministros do Supremo têm o comportamento de verdadeiros advogados de réus. Não deveria. Se você for estudar a Suprema Corte Americana, você vai ver o tipo de causa que eles pegam, minimamente falando. Você poderia ficar um pouco aqui do lado? Alguém está cuidando dele? Tá certo? Para não atrapalhar. Faremos um livro sobre isso. Imagina. Né? E o que acontece? A Suprema Corte, ela filtra as ações que chegam até lá. Aqui no Brasil, qualquer briga de galo vai parar no Supremo Tribunal Federal. Isso tira o valor da instituição. Quer dizer, questões pequenas, minúsculas, são levadas para debate dos maiores juízes do nosso país. Isso acaba ridicularizando, diminuindo uma instituição que deveria ser a palavra final. Deveria dizer basta a muito dessa corrupção que nós estamos vendo hoje. Infelizmente não é isso que acontece. Mas tudo começa e termina na hora que o cidadão comparece às urnas. É lá que nasce o grande governante. Mas é lá que nasce o grande ladrão também. E nós chegamos ao fundo do poço. Você sabe por que nós chegamos ao fundo do poço? Porque um cidadão se candidata e, ao invés de apresentar propostas de melhoria da saúde, da educação, da mobilidade urbana, ele usa como bandeira a sua honestidade. Olha, eu sou um cara de moral, eu sou um cara honesto. Vote em mim porque eu sou honesto. Gente, ser honesto é obrigação. Não pode ser usado como moeda de troca. Você é obrigado a ser honesto, porque seu pai, acredito eu, sua mãe, ensinaram desde criança a ser honesto. Tem que administrar os recursos do povo, porque eles pertencem ao povo e devem ser direcionados ao povo. Essa história, eu não tenho dinheiro para melhorar isso, eu não tenho dinheiro para melhorar aquilo, isso é mentira. É a maior das mentiras. O dinheiro, apesar de pouco, o Pacto Federativo destina um percentual mínimo para os municípios. Apesar de pouco esse percentual, mas esse dinheiro é para dar e sobrar. É para sobrar. Tanto é que a lei orçamentária prevê isso. O que se fazer com a sobra. Entendeu? Essa história de que nunca dá, sempre está faltando, precisamos cortar na carne, isso é balela de incompetente. Eu estou dizendo a você, não é porque eu me candidatei não, porque eu estudo muito gestão pública. Eu tiro boa parte, boas horas do meu dia para entender gestão pública. Agora mesmo estou terminando de estudar a forma de administrar no Rio Grande do Sul. Modelo do sul do país. Magnífico. Mas o dinheiro dá e sobra. Porque esse percentual mínimo que justifica a tal marcha dos prefeitos, entendeu? Esse percentual mínimo, na verdade, ele vem de uma arrecadação, e aí vem o susto de vocês, de 2 trilhões de reais. Quando o ano acabar, lembrem de entrar na internet e olhar o impostômetro e vejam quanto se arrecadou. 2 trilhões. 2 trilhões. Dá para fazer muita coisa ou não dá? Vocês sabiam o que a Alemanha arrecada? E por que a Alemanha tem tudo? Tem até uma seleção melhor que a nossa.
Não lembro. Não lembro. Com o mesmo dinheiro. Porque a Alemanha tem tudo e nós vivemos nessa penúria eterna, sofrendo, vendo nosso vizinho sofrer, morrer numa fila. Se temos o dinheiro que a Alemanha tem e tanta miséria ao nosso redor, de cortar o coração. Aí eu volto para a visita do Cristóvão Buarque, porque lá, como em tantos outros países sérios, começaram pela educação. E quando você não investir na educação, não vai chegar, mas não vai mesmo. Não chega a lugar nenhum. Não consegue. Se você tratar a educação como coisa de segundo plano, que não seja uma prioridade, você está acabando com o seu município, com o seu estado, com o seu país. Está acabando com o futuro dos seus filhos. E não é conversa demagógica, não. É história. História com H maiúsculo, é realidade. Olhe à sua volta, veja os outros países, veja quem passa pela crise íntegro, sem espatifar, sem greves que acabam com tudo, sem golpes de Estado. Ou vocês acham que essa crise é uma exclusividade do Brasil? A própria Alemanha passa pela crise, mas você nem percebe. Ok, investiu na educação. E isso ajuda bastante na hora da dificuldade. Nós não temos essa cultura, talvez pela própria origem, né, de colônia. Mas olha, os americanos também foram colonizados. Os ingleses colonizaram. E outra coisa, viu? Isso aí está até num dos livros que eu escrevi, chamado Revolução. A causa da Revolução Americana foram os impostos altos. Nós temos isso aqui, mas não temos a Revolução. A causa da Revolução Chinesa foi a droga. Nós temos a droga, muita droga rolando aqui, mas não temos a Revolução. A causa, por exemplo, da Revolução Francesa foi a humilhação com que a nobreza tratava o povo mais humilde. Nós temos essa humilhação aqui. Escolha um país, escolha uma revolução, e você verá que tudo isso nós carregamos ao longo da nossa história. Mas essa passividade, essa letargia, esta falta de cidadania, porque cidadania, como bem disse aqui a nossa Janete, é agir, é participar. Ser cidadão é participar. Você cumpre os seus deveres? Cumpre. Você tem os seus direitos? Tenho. Por que não vai buscá-los quando eles forem sonegados? Precisa ter essa consciência. Não é possível que a gente tenha que viver sob o engodo de uma independência de Portugal, onde o pai do imperador retorna a Portugal
E o Banco do Brasil conhece a sua primeira falência. Que independência é essa? Nós somos descaradamente roubados. E o filho não quis acusar o pai, tem lá seus motivos de filho. Nós pagamos caro por essas coisas. Vamos acreditar então na nossa Inconfidência Mineira, que durante 200 anos ninguém falava nada sobre isso. Sabe, a República chegou e apresentou aí alguns heróis pra gente que nós não tínhamos. A Inconfidência Mineira não pregava o fim da escravidão no Brasil. Se a Inconfidência desse certo, a escravidão continuaria. Então também não vamos nos iludir. A gente precisa conhecer melhor nosso país, saber onde precisa ser corrigido. Chega de enganação. Nós somos muito enganados. Uma vez eu estava dando aula, eu fiquei tão indignado com o livro que eu joguei o livro no lixo. Eu não coloquei isso na minha biografia, né? Mas dava raiva de ler aquilo. É sério. É muita, sabe? Nós já temos a Globo, sabe? Nós já temos as emissoras. Para que os livros também? Sabe? Para que tanta enganação? Então veja, é fácil, não é difícil exercer a cidadania. Não é difícil. Nós temos situações concretas onde podemos exercê-la. Agora, temos que fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte para que tenhamos a condição de reivindicar. Para que a nossa reivindicação não seja uma reivindicação perdida, sem um objeto. Vocês veem esse movimento da paralisação por parte dos caminhoneiros, mas rapidamente vocês perceberam que não havia um sindicato que comandava tudo. E entre as reivindicações, por exemplo, tinha um sindicato que queria o retorno do voto impresso. Não tem nada a ver. E por que o governo não atendeu o retorno do voto impresso? Vamos então continuar bloqueando? Eu já disse, tem um caminho, tem um lugar ideal para você colocar esses caminhões. Então vai e coloque lá. Sei que com isso prejudique grande parte da nossa população que sofre todo dia igual a eles, que está sendo massacrada nos hospitais, entendeu? Que está sendo massacrada num trânsito caótico. Muitos desses acidentes causados por caminhoneiros que precisam usar droga para poder passar a noite em claro e tudo mais, nós sabemos disso. Então o que é que está faltando? Se desenvolvermos a consciência cidadã, a gente pode sim fazer a diferença. Existe dia e lugar para fazer a diferença. Eu já disse e torno a repetir. Falta menos de 5 meses para que o cidadão chegue diante da urna e dê a sua resposta. Porque se você não tiver esse condicionamento de verificar os seus candidatos, de olhar a vida pregressa deles, você não vai saber fazer uma boa escolha. E se não escolher bem, vai ter 4 anos para se arrepender. Infelizmente é assim que acontece. Entendeu? Agora eu abro espaço para perguntas. Sim, almoce à vontade e pague somente R$ 16,99. E a quentinha por apenas R$ 13,90. Casarão Self-Service. Exatamente, concordo com o que você falou. E o que eu acho assim, que as pessoas se perguntam que tem um dia exato para que nós, enquanto cidadãos, a gente modifique isso. O que fica difícil
difícil na cabeça das pessoas é como eu vou acertar, né? Acertar esse voto. Eu acho que nos dias atuais isso ficou mais fácil de acontecer. Então, assim, a dúvida das pessoas, com tanta rede aí social, né? O Zap, que é uma coisa assim, é pior do que você botar uma pólvora aqui e chegar ali no barril. O Zap é mais rápido. Eu nunca vi, né? Agora sim, usa muito bem. Eu não estou ouvindo, tá? Estou ouvindo? Já ouvi. Fale. A dificuldade das pessoas em entender como dar esse voto de forma correta e coerente. Ponto 1000, eu sei, eu quero que você dê um caminho, uma orientação, né? O que fazer enquanto cidadão para antes de chegar lá na urna, né? Acho que é a bateria, gente. Fazer o quê? Liga ele, que ele tá